Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo vamos apresentar, né, uma teoria quântica, né, que foi a teoria de Planck, foi aquela que vai salvar a teoria clássica que nós apresentamos até então. Né? Então um retrospecto do que está acontecendo. A gente primeiramente apresentou para vocês as leis experimentais que eram conhecidas no começo do século XX, a lei de Stefan Boltzmann, poder da radiação total do corpo negro, e a lei de Wien, né? Que dava conta, né, de descrever qual que era o comprimento de onda típico do pico da radiância espectral. Né? E o que a gente sabe? Né? A radiância espectral, né, a gente pode usar como um modelo para o nosso corpo negro uma cavidade, que tem um pequeno buraco, que ele irradia ondas eletromagnéticas associadas com a densidade de energia de modos, né, de oscilação que existem no interior da cavidade. Tá? E aí, como é que a gente desenvolveu essa teoria? A nossa densidade de energia, a gente vai associar como produto, né, de número de osciladores, SDN, vezes a energia média de cada oscilador, né, sobre o volume. E a gente usou, né, para número de osciladores, eletromagnetismo, e usamos aí física estatística, né, uma distribuição de probabilidade de Boltzmann e tal, né, para calcular essa energia média que deu KBT, né, sobre o volume para dar densidade. Qual foi o resultado desse modelo, né, que é o modelo clássico conhecido como Rayleigh-Jeans, que a gente apresentou? Então, para pequenas frequências, o que a gente observa, né? Que essas duas curvas, elas concordam bem, gente, né? Se você observar as duas curvas até aqui, uma está andando junto com a outra. Então a gente tem um ótimo desempenho para pequenas frequências. O problema é que para outras frequências, né, a sua hipótese, né, o seu formalismo estatístico, né, atribui ao mesmo KBT para todas as frequências, e para outras frequências o comprimento de onda diminui muito, cabe muitos modos de oscilação, e a sua energia por frequência explode. Né? Ou seja, você tem um desastre do ultravioleta. Né? A sua energia de radiada é infinita, né, por essa teoria. Então, basicamente, né, no final do século XIX, começo do século XX, o trabalho dos físicos, né, era tentar explicar esse fenômeno. Né? Como é que a gente consegue uma teoria, né, que consiga explicar esse modelo aí para além de simplesmente descrever o estado experimental. Tá? Então, quem conseguiu fazer isso foi o Planck. Né? A gente vai ver como ele conseguiu. Né? Então, basicamente, você poderia corrigir duas coisas. Ou você corrige o número de modos do eletromagnetismo, ou você corrige a física estatística da coisa. Né? Então, a solução que foi bem sucedida, né, no caso, foi preservar o eletromagnetismo, né, supor que o DN seja correto, e, portanto, trabalhar em cima, né, do cálculo da energia média por modo. Tá? E se o número de modos estiver correto, você tem que necessariamente introduzir uma dependência da energia média pela frequência. Ou seja, você tem que ter aí uma energia média que seja função da frequência. Tem que existir uma expressão para isso, que é mais sofisticada que simplesmente um KBT fixo. Né? Porém, para baixas frequências, precisa recuperar o resultado clássico, né, do KBT, e para outras frequências precisa zerar isso, porque aí a energia média indo a zero, você consegue pegar aquela curva e arriar e dar então uma integral de zero a infinito, uma energia total finita do seu espectro de radiação. Tudo bem? Então a pergunta é como introduzir essa dependência com a frequência. Né? Então, se você não se lembra bem, dá uma revisada, né, de como a gente calculou esse valor médio de energia. A nossa dependência que a gente vai introduzir vai ser através da hipótese de Planck. Né? E basicamente é o seguinte, a gente fez uma estatística adotando, né, que o modo de oscilação poderia assumir qualquer energia. Então tem uma hipótese aí que é a energia contínua, né, para a minha energia do modo. O Planck ele assumiu que a energia não é mais contínua.
mas ela assume valores múltiplos de um determinado quanta de energia, um pacote, né? Então a energia ela assume, né, valores múltiplos de um determinado pacote de energia, né? Ou seja, degraus, né? E que pacote é esse, né? Vai ser um ΔE, né? Que depende da frequência, ou seja, assim eu introduzo a minha dependência da frequência com a energia e, consequentemente, com o valor médio da energia. Tá? Vai ser múltiplos de um HF. E quem que é esse H? Basicamente, por enquanto, ele vai ser uma constante física que eu vou determinar a posteriori, né, comparando com o experimento. Basicamente, o Planck ele é um cara que se descreveu como um cara muito pacato, avesso a hipóteses muito heterodoxas, né? Mas basicamente o que ele fez ali foi assim, ó, eu tenho uma opção de distribuição de probabilidade, que é a distribuição de Boltzmann, e não me dá um bom resultado. O que ele fez foi assumir que tinha uma quantização de níveis, que não podia assumir qualquer valor, mas determinados múltiplos de um pacote de energia. Ou seja, 0, HNI, 2HNI, 3HNI, né? E esse HNI aí vai ser um quanta de energia, né? E qual que é a probabilidade de cada uma dessas energias? Aí, como ele é bom, um físico pacato, né? Ele assume que aquele termo de Boltzmann continua sendo válido, né? A probabilidade aí da energia sendo ainda E elevado a menos E sobre KBT, né? Ele assume quantidades discretas para energia, mas aí a probabilidade continua sendo proporcional ao termo de Boltzmann. Esse termo é exponencial que é bem conhecido aí em física estatística e tal. Tudo bem? E aí a nossa pergunta é, ok, vou assumir, né, por hipótese, essas premissas, né, e vou desenvolver. E aí você compara, né, se isso aí reproduz ou não o experimento. Tudo bem? Se reproduz o experimento, não pode-se imaginar que existe algo de real, né? Que a natureza de fato se comporte assim, né? Senão, você joga fora essa teoria, né? Então, basicamente, isso é que estava sendo feito. Então, vamos desenvolver aí essa teoria. Isso pode soar meio estranho, meio jogado, né? Ad hoc, né? E, de fato, o é. Tá? Não vou dizer para vocês que isso é fácil de intuir. E não foi, por isso que o Planck tem uma constante com o nome dele, tá? Mas basicamente essa velha quântica, a gente está vendo o esgotamento aí da física clássica, né? E portanto, a gente está vendo aí basicamente o seguinte: você começa com física clássica, não consegue explicar os fenômenos, assume uma hipótese, né, que dá conta de explicar o fenômeno, e depois o seu trabalho é explicar essa hipótese, né? E essas hipóteses aí, né, que vão salvar a física clássica, né, elas só vão ter explicações satisfatórias, né, com a física quântica. Então, basicamente é isso. Por isso que a gente chama isso aí de velha quântica, que na verdade são os modelos aí semiclássicos, certo? Com hipóteses ad hoc, que podem ser explicadas de maneira mais satisfatória na mecânica quântica. Então, vamos lá. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Eu vou supor o quanta de energia, suponho valores quantizados, né, discretos para a minha energia, e, consequentemente, eu troco uma função de distribuição de probabilidade contínua, né, por uma função de distribuição de probabilidade discreta, né? Então, aí, o valor médio que eu tinha antes, uma integral de E vezes a probabilidade de E, agora eu vou ter um somatório aí do valor versus a probabilidade do valor, né? O que é minha energia? É o múltiplo NHNI, onde esse N é natural, vou supor aí que 0 é um número natural, certo? E essa probabilidade não é uma probabilidade exata, né? Mas é um termo aí, E elevado a menos E sobre KBT. Por que não é probabilidade exata? Porque eu preciso normalizar essa probabilidade. Por hora, eu não vou querer normalizar antes e jogar depois na fórmula lá do numerador. Eu vou jogar essa fórmula aqui do valor esperado e dividir pelo somatório de todas as probabilidades. Por quê? Porque essa divisão aqui, esse denominador, vai me dar conta naturalmente da normalização da probabilidade total. Tudo bem? Então, esse é um jeito clássico que se usa em física. Tá? Então, você calcula o valor esperado no denominador. E embaixo, coloca a soma das probabilidades, que já vai dar conta aí da normalização da probabilidade total. Maravilha. Daí, então, vamos abrir essa energia e esses valores aí de probabilidade. Né? Aqui eu tenho os valores, abro tudo, chego desse valor esperado.
E assim, é uma coisa já que está começando a ficar meio feia e tal, né? Para simplificar um pouco as contas, eu vou adotar esse parâmetro aqui do expoente, certo? HNI sobre KBT, que é um parâmetro adimensional, é energia sobre energia, certo? Então eu tenho um parâmetro adimensional alfa, né? E aí, basicamente, o que aparece aqui? Aqui em cima vai ficar E elevado a menos N alfa, idem para o expoente de baixo, E elevado a menos N alfa. Aqui eu tenho um N, aqui eu tenho um HNI, né? E para aparecer o alfa, eu multiplico e divido por KBT, em cima e embaixo. Divido por KBT, vai aparecer HNI sobre KBT, que é o novo alfa. Multiplico de novo e coloco para fora, né? Então aqui na minha energia média, o que aparece então? Eu vou ter que o valor médio da energia, né, vai ser KBT vezes um termo aí, né, que na física clássica dá 1. E aqui com a nossa hipótese de valores discretos, né, vai poder assumir outro valor e se tudo der certo no infinito, né, a frequência indo para o infinito, ou seja, alfa indo para o infinito, vai a 0. Maravilha? Tá bom, então, basicamente você precisa agora desenvolver isso aí e levar a termo essa conta, tá? A parte de baixo, gente, é razoavelmente simpática, é uma PG, né? Então nada de muito sofisticado, mas a parte de cima ela é uma PAG, né? Uma progressão aritmética geométrica, né? Por um lado parece uma progressão geométrica, com esse E elevado a menos N alfa, e por outro parece uma progressão aritmética, com isso aí aumentando em múltiplos de N. É uma coisa que não é muito amigável, né? Dá para fazer na raça, na conta e tal, mas eu não recomendo. Existe um outro jeito de resolver que é bem mais elegante, tá? Vai parecer um pouco jogado, mas eu espero satisfazer vocês com a explicação. É fácil ver que essa expressão pode ser reescrita como menos KBT alfa derivada de alfa com ln do somatório aqui do E elevado a menos n alfa. Aí fala, cara, Ivan, de onde você tirou isso? Né? Para quem já viu física e estatística, isso aí na verdade é um logaritmo da função de partição, esse somatório aí das exponenciais. Tá, mas eu não vou querer entrar nesse nível de detalhe. Eu simplesmente quero convencer vocês que aquela expressão de antes poderia ser reescrita como essa nova. Isso é tudo que eu quero. Então, encarem isso como simplesmente um artifício matemático. Ok? Vamos lá. Então, vamos comparar essa expressão com a passada e ver que de fato isso aí é verdade. Né? O KBT já estava antes, né? Então tem um menos alfa aqui multiplicando e uma derivada aqui de alfa. De um logaritmo de um somatório. Então vamos olhar com calma e ver que essa expressão aqui recupera aquela de antes. Primeiramente eu tenho aqui uma derivada de alfa, tá? Então eu tenho que derivar o termo que está entre colchetes. Eu tenho um logaritmo e tenho um somatório. O logaritmo basicamente serve para quando eu derivar o logaritmo, o argumento dele ir para o denominador, que a derivada da ln de x é 1 sobre x. Se eu derivar esse logaritmo, isso aqui aparece embaixo, e observem que, isso aqui é exatamente o argumento do logaritmo. Então, até agora tudo bem. Por regra da cadeia, eu preciso agora derivar o interior. Eu tenho um somatório, ou a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivar aí termo a termo, né? Eu vou derivar por quem? Por alfa, né? Porque quando eu derivar por alfa, derivada aqui de E elevado a menos N alfa, derivada exponencial é a mesma exponencial, né? Aí aparece aí um menos N que vai cair. Olha só. Eu tenho um N que precisa cair. Aparece esse N aqui. Mas eu precisava de um alfa também. Tudo bem. Tem um alfa lá na frente multiplicando. Então vai aparecer um N alfa. Mas quando eu derivo, aparece um menos, né? Tudo bem. Então você colocou um menos aqui na frente. Então esse menos alfa, né, multiplicado pelo menos n que vai cair aqui da derivada da regra da cadeia, vai aparecer n alfa, que era o que eu precisava, mais esse exponencial que
ela permanece, que a derivada exponencial vezes um pré-fator da regra da cadeia. Maravilha! Então, assim, isso aí é um jeito maravilhoso de reescrever aquela expressão que a gente tinha antes, né? Nossa, ficou meio feio, calma, né? Espere simplificar. A sua grande vantagem com isso é que você dispensou o cálculo de 1 PAG para simplesmente o cálculo de 1 PG, né? Tirar um logaritmo é uma operação matemática simples, direta, e tirar um derivado é outra simples e direta, né? Então essa aí é a grande vantagem que você tem aí em reescrever dessa maneira, tá? Outra opção é ir na força bruta, mas vocês vão ver que, se vocês tentarem fazer, vocês vão ver que esse jeito aí é mais... dói menos, tá bom? Então vamos lá. Esse somatório aqui é um PG, né? A expressão da PG é o primeiro termo, que é 1, né? Quando n igual a 0, 1 menos a razão da PG. Então 1 menos é elevado a menos alfa, né? Aqui eu tenho ln de 1 inverso, né? ln de 1 sobre x é menos ln de x. Então isso aqui, eu inverto esse argumento do logaritmo e mato esse menos aqui da frente. Então fica kbt alfa derivada de d alfa do ln disso aqui. Já calculei o somatório, a minha PG, basta agora derivar essa função. Derivando ln, aparece o inverso, né? Derivar agora esse 1 menos e elevado a menos alfa, o 1 morre. Derivada menos exponencial menos alfa, mantém a mesma exponencial, deriva esse menos alfa, menos 1 com o sinal de menos dá o sinal de mais. Então, basicamente fica exponencial, 1 menos e elevado a menos alfa, e esse alfa aqui multiplica junto com o numerador. Tá? Eu estou supondo que vocês estão acompanhando essas contas todas fazendo no caderno. Tá? Então eu recomendo fortemente que faça isso, que facilita o aprendizado de vocês. Tá? Então, daí eu simplifico multiplicando em cima e embaixo por e elevado a alfa. E aí, gente, eu chego no meu resultado, que é a energia média, olha só, que é dada por essa expressão, né? É o KBT, resultado clássico, vezes uma certa função aí adimensional, que me dá exatamente o efeito de eu assumir essa discretização dos valores de energia, essa quantização. Então, vamos lá. Daí, então, o que resta para a gente? Trocar esse alfa pelo valor dele, né? Que é Hni sobre KBT. Aqui em cima o alfa é elevado a alfa, né? Menos 1. KBT com KBT corta. Aí fica Hni sobre E elevado a Hni sobre KBT menos 1. Então, esse aqui é o resultado aí da hipótese de Planck, da quantização, da discretização dos valores de energia, né? No cálculo da energia média. Consequentemente, observe que você introduziu, como você queria, uma dependência da energia média com a frequência. Maravilha, né? Isso aí, então, substituindo no resultado que você tem, né, da densidade de energia da cavidade, esse aqui, né, substituindo a energia que você calculou, né, com o número de módulos que você tinha antes, certo? Você obtém o resultado do Planck, a densidade de energia, né, para a densidade de energia na cavidade, e, consequentemente, o comportamento disso é qualitativamente igual à radiância do corpo negro dessa cavidade. Tá? Então, a energia que ela irradia reflete-se na densidade de energia dentro da cavidade. Tudo bem, e agora a pergunta é, e aí? Obtive isso aí, contas e mais contas em diferentes vídeos. Funciona ou não funciona? Então, vamos lá. A teoria de Planck, gente, ela reproduz sim os resultados experimentais. Então, essa curva que sobe, chega ao máximo e depois cai, ela é sim satisfeita, né? Você conseguiu explicar o experimento, né? Você pode verificar que essa expressão da energia média para baixas frequências reproduz esse resultado clássico, ou seja, o fato da hipótese da energia assumir múltiplos de Hni, né? Quando o Ni vai a zero, você tem um múltiplo que é tão pequenininho, né, que basicamente o contínuo, né, que é a integral contínua, e a soma discreta, que é o somatório, é indistinguível. Então você recupera o caso clássico para baixas frequências, o que é o que funcionava no Rayleigh Jeans. E para altas frequências você pode
observar que você tem aqui, né, a energia média, olha só, um polinômio de primeiro grau sobre um exponencial. A exponencial cresce mais rápido que qualquer polinômio, então o limite desse cara aqui, quando a frequência vai ao infinito, é zero. Então você tem esses limites sendo satisfeitos. A constante h, que era o que eu não falei nada sobre ela e deixei a posteriori, você ajusta essa expressão teórica com o resultado experimental e chega a uma constante h adequada, que é a constante de Planck. 6,63, 10 a menos 34. Então você vê quão pequena ela é, né? Lembra que o mol é 10 a 23. Então isso é muito, inversamente, né? É muito menor do que o inverso de um mol, né? Então isso aí é uma constante muito pequena. Mas, né, para altas frequências, isso é suficiente para levar a energia média a zero, ou seja, você tem a energia zero e a próxima energia H é muito elevada, e a sua temperatura só consegue ocupar esse primeiro estado, né? E aí você consegue então levar a energia média a zero. Tudo bem? Daí você chega nesse resultado experimental, tá? E o resultado que você chega nessa constante, que é a constante de Planck, né? É 6,63 10 a 34. Tá? Então, que ganhou o nome do Planck pela essa teoria. E 2, né? Você explica a radiação espectral, o formato dela, o valor numérico é ajustado com essa constante H, e você consegue reproduzir e explicar de maneira mais aprofundada, né, a lei de Stefan Boltzmann da radiação total, variando com a quarta potência de T. Como você faz isso? Pega essa integral aqui, essa função, integra de zero a infinito. Aí você tem a integral aí disso aí em todas as frequências, você tem energia total dentro, né, que é proporcional à energia emitida, né, e você mostra que varia com T a quarta. Então, basicamente, pegar essa função aí e integrar de zero a infinito. Tá? É uma integral meio feia, mas você consegue provar que a radiância é proporcional à temperatura quarta potência. E 2, o deslocamento de Wien. Você pega essa expressão, deriva igual a zero, chega no máximo de radiação. E você mostra que o máximo de radiação, né, é o ponto que ele acontece via comprimento de onda, né, o lambda máximo ou o Ni máximo, né, obedece à lei de deslocamento de Wien. Certo? Então, isso aí você consegue explicar com essa teoria quântica do Planck. Eu não vou desenvolver todas essas demonstrações, mas vou deixar elas como exercício para vocês. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Isso aí a gente encerra, né, a nossa teoria quântica da radiação de corpo negro. Muito obrigado e até a próxima.